Você já conviveu ou já conheceu alguma pessoa que só de conversar com ela já te fez se sentir bem? Que quando ela saiu você pensou, nossa, que pessoa legal, ela é tão gentil, tão simpática, eu gostei muito de conversar com ela, gostaria de ver ela mais vezes. Muito provavelmente essa pessoa tem pelo menos duas características dessas que eu vou falar aqui nesse vídeo, que a maioria das pessoas que são magnéticas, que tem essas características que eu falei aqui no início, que é uma pessoa que você gosta da companhia, elas têm. E são comportamentos tão discretos que com certeza você nem notou. Mas a partir de agora, a partir desse vídeo, você vai conseguir identificar e vai conseguir se tornar uma pessoa dessa forma também. Que onde você chega, as pessoas gostam de conversar, gostam da sua presença, gostam de você. E eu decidi fazer esse vídeo bem objetivo para você já aprender todas essas 5 características principais e já começar a colocar em prática hoje mesmo. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma delas. E o primeiro hábito é perguntar o nome da pessoa, ou mesmo que você já saiba o nome da pessoa, durante a conversa você chamar ela pelo nome. Porque você já viu que tem muita gente que fica assim: ah, meu amor, ah, querida, ah, isso, florzinha. Gente, isso não é legal, para com isso. Ah, mas é carinhoso. Não é legal chamar as pessoas assim. As pessoas gostam de ouvir o som do próprio nome, saber que ela tem pelo menos um grau de importância na sua vida para você saber o nome dela, para você chamar ela pelo nome. Você pode notar em você mesmo, você prefere muito mais que as pessoas lhe chamem pelo nome do que lhe chamem por um apelido, do que lhe chamem por, ah, meu amor. Você prefere muito mais que lhe chamem pelo seu nome, porque no subconsciente do ser humano, isso é o que mais agrada, é quando ele se nota como num grau de importância, sabe, na vida daquela pessoa, do tipo, nossa, fulano sempre me chama pelo nome. E não é tipo de você ficar como um doido falando o nome da pessoa direto, mas sim, sempre que você precisar falar, chama ela pelo nome. Daí a pessoa, desse simples hábito, a pessoa já vai começar a se sentir melhor conversando com você. Por isso que se você quer se tornar uma pessoa mais magnética nos ambientes que você vai, nos lugares que você frequenta, com as pessoas que você convive, para de ficar chamando por apelidinho e chama a pessoa pelo nome. Segundo hábito, conversar olhando nos olhos da outra pessoa, olhando no olho. Porque muita gente que é inseguro, muita gente que não tem confiança nela mesma, não consegue manter um contato visual por muito tempo. Ela fica olhando para baixo, fica olhando para outros lados, outros lugares. E quando você tem esse comportamento, a pessoa inconscientemente mesmo, ela começa a sentir, nossa, fulano não está muito interessado na minha conversa. Ele não está muito interessado em estar conversando comigo, porque ele fica sempre desviando o pensamento, desviando o olhar, está olhando para baixo, está olhando para o lado. Uma característica de uma pessoa insegura, mas que na vista da outra pessoa que você está conversando, é isso que você passa, que você não tem interesse no que ela está falando. Muito pelo contrário, quando você está conversando, olhando nos olhos da outra pessoa. Isso mostra que você tem interesse no que ela está falando, isso mostra que ela é importante de certa forma para você, porque você está ali dedicando 100% da sua atenção somente a ela durante essa conversa. E sem falar que isso mostra também que você é uma pessoa confiante, é uma pessoa que não tem nada a esconder, que não está escondendo nada, escondendo os seus olhos, desviando o olhar, que você não tem nada a esconder, que você é uma pessoa sincera, que está ali dedicada a ouvir o que ela tem a falar. E essa atitude simples, mas que muita gente não faz, acaba te tornando mais especial, acaba fazendo a outra pessoa gostar mais de você, justamente porque talvez outras pessoas que ela tenha conversado tenha tido esse comportamento de ficar desviando o olhar, ficar desviando a atenção, e você não. Você deu a atenção para ela. Você mostrou sua sinceridade ali naquela conversa. E só isso já te torna diferente da grande maioria das pessoas. Terceiro hábito, tenha durante a conversa, durante um contato, durante o ambiente que você está convivendo, posição de poder, posição de confiança. Você sabe como que é isso? Eu agora, por exemplo, estou ao contrário, porque quando estou gravando o vídeo, eu fico me inclinando assim para frente, porque eu gosto de falar mais perto mesmo de vocês, para vocês terem um contato mais perto. Só que numa conversa, pessoalmente, tenha sempre os ombros para trás, sempre essa posição de confiança, porque quando você tá assim, encolhido,
querendo tomar o menor espaço possível. Isso passa uma sensação de insegurança para a pessoa que está te ouvindo, para a pessoa que você está conversando. É como se você fosse uma pessoa insegura, que não quer estar ali, que quer sair, que quer que ninguém te veja, que não quer aparecer. Então, quando você está com os ombros para trás, confiante, olhando nos olhos, olha só a diferença. Você já vai se destacar da maioria nesse ambiente, com certeza. Você está tratando a pessoa de forma séria, respeitosa, no caso, falando o nome dela, realmente. Olhando nos olhos e com essa posição de confiança, você já se destacou só daí. Mas fica até o final, que ainda tem mais 2 hábitos para você acrescentar na sua vida. E o quarto hábito é pausas estratégicas quando você estiver falando, sabe? É algo que eu tenho procurado trabalhar muito em mim ultimamente, porque eu tenho esse costume, às vezes quando eu tô conversando, quando eu tô até gravando o vídeo, eu falo muito rápido, eu quero passar a ideia logo pra pessoa, é como se eu tivesse com pressa, só que não, é só um jeitinho errado mesmo de se comunicar. Mas quando você fala mais pausadamente, com mais calma, isso fica melhor para a pessoa entender o que você está falando, para entender mais claramente a sua ideia quando você estiver conversando. Porque isso dá essa pausa estratégica, sabe quando você está falando, não é parar e ficar olhando assim para o tempo, para o nada. Não, não é assim. É falar com mais calma, sem estar sempre atropelando as palavras, querendo terminar o mais rápido possível, porque quando você fala assim, mais pausadamente, com mais calma, isso dá um tempo para a pessoa, na mente dela mesmo, digerir o que você está falando e lhe entender melhor. Então, ao final da conversa, ela vai ter mais clareza do que você falou para ela, do que você quis passar para ela, da ideia que você quis passar. Por isso que esse meio de comunicação é o melhor para você quando estiver no meio de uma conversa, às vezes até no seu ambiente de trabalho, para as pessoas entenderem melhor a sua ideia, o seu ponto de vista. E o quinto hábito é uma curiosidade genuína pela outra pessoa. Sabe aquela curiosidade que não é como um repórter, mas também não é como uma pessoa que só quer falar da própria vida, só quer falar dela, dos problemas dela? É aquela curiosidade. Nossa, quer dizer que você está estudando isso agora? O que você está achando disso que você está fazendo? Do que você está achando dessa rotina que você está fazendo agora? Me conta, eu quero saber. Sabe? O interesse genuíno na outra pessoa, naquela conversa que vocês estão tendo, porque tem muita gente, eu já tive experiência com isso e é extremamente chato. Você já deve ter tido também. Você está conversando com uma pessoa e às vezes você quer até falar o seu ponto de vista, mas aquela pessoa não dá abertura. Ela simplesmente não deixa você falar. Ela só fala dela, do problema dela, da vida dela, só dela e nada mais. Não te abre espaço para você falar algo. E isso faz a conversa se tornar tão desinteressante que quando eu conversei com gente assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu faço para sair daqui? O que eu faço para sair dessa conversa que eu não aguento mais essa pessoa que não me deixa falar, que não me deixa conversar, que só quem fala é ela, não aguento mais, sabe? Esse comportamento acaba expelindo a pessoa que você está conversando, a pessoa que está perto de você. Já o contrário é quando você tem essa curiosidade pela outra pessoa. Você faz perguntas abertas, sabe? E seguindo todas essas características que eu falei agora, dá um combo perfeito para a pessoa achar você uma pessoa extremamente agradável e muito diferente da maioria. Porque você tem uma curiosidade por ela, você quer saber o que ela acha, você quer saber o que ela pensa, e isso de forma focada mesmo, tipo, sem ter interesse em julgar, sem ter interesse de falar que você é melhor, sem ter interesse de só abrir caminho para você falar mais da sua vida. Não, é só aquele interesse genuíno mesmo na conversa. Eu acho que você entendeu como é, mas essas 5 características com certeza monta o combo perfeito para a pessoa se tornar magnética rapidamente. Sabe, uma pessoa que faz bem, uma pessoa que agrada no ambiente, uma pessoa que quem te conhecer essas características em você, vai querer conversar com você novamente, porque você é uma pessoa agradável. Então eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal, porque aqui eu faço vários vídeos para te ajudar a evoluir, para te ajudar a crescer cada vez mais. E eu espero muito ter te ajudado. Se inscreve no canal que eu vou pegar na sua mão e a gente vai evoluir junto.